Já. Olá, meu nome é Vinícius Marinho e essa daqui é Ingrid Medeiros. Está começando hoje mais um Curta Cristo, um programa da Juventude Batista de Apodi. E hoje teremos atrações musicais com Tiago e Marquinhos da banda Logos e trazendo a palavra o nosso irmão Moisés. Vamos começar lendo um versículo que está lá em Provérbios 3:32. Porque o perverso é abominável ao Senhor, mas com os sinceros ele tem intimidade. Agora iremos para a nossa participação musical. Tiago Costa e Marquinhos da banda Logos daqui de Apodi. Gente, nós somos da banda Logos e nós estamos com a oportunidade agora de louvar 2 hinos. Então é isso. Meu Jesus maravilhoso, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no meu coração, ó, dá-me forças pra continuar, marcando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar o meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. O grande amor não cessa, és belo e não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar o meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Passo os dias e olho sempre em minha janela, eu conto cada hora pra que você volte aqui. Enquanto isso, eu aceito a minha sentença e peço a Deus que venha aqui e ajude a me recompor. Ei, vem me abraçar depressa nesse doce reencontro. Sente aqui bem ao meu lado e conte uma história, que logo chegue um novo adeus. Aqui dentro tudo está do jeito que você deixou.
jeito que me ensinou a te esperar. Mas minha vida corre com tanta pressa lá fora, fotos marcadas resgatam toda a sua ausência. Vem me abraçar depressa nesse doce reencontro. Sente aqui bem ao meu lado e conte uma história, que logo chegue um novo adeus, que logo chegue um novo adeus. Deus. Obrigada pela participação de vocês. Agora, trazendo a palavra, o nosso irmão Moisés. Irmãos, graça e paz mais uma vez. É um prazer estar de novo aqui no programa. Que os irmãos possam estar sendo abençoados com as programações que estão sendo oferecidas. Que Deus possa estar abençoando grandemente a vida de vocês. Hoje eu queria trazer para a nossa meditação um texto que se encontra lá em João, no Evangelho de João, capítulo de número 14. Eu queria ler apenas 3 versículos da Palavra de Deus. E o texto diz o seguinte: não se turbe ou não se perturbe o vosso coração. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu não lhe teria dito: vou preparar um lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu esteja, estejam vós também. Meus queridos, hoje eu queria falar um pouco sobre preocupação. A gente às vezes critica algumas pessoas porque elas se preocupam muito com o amanhã, com a saúde, com o nosso financeiro. Não há nada de ruim na preocupação. O ruim é quando a preocupação ela consome toda a sua vida. Nesse texto aqui a gente percebe e consegue enxergar que os discípulos estavam bastante aflitos, bastante preocupados. E aí, quando a gente analisa esse texto do João capítulo 14, junto com o capítulo 13, a gente vai aprender pelo menos 4 acontecimentos dentro do capítulo 13 que levaram a Jesus a dizer para os discípulos não se preocuparem. Primeiro, quando Jesus ele chega, no capítulo 13 você vai ver isso, Jesus ele chega e dá um golpe no sentido e no conceito de liderança dos discípulos. Os discípulos constantemente estavam brigando entre si para saber quem era o principal no reino dos céus, quem assumiria uma cadeira junto com Cristo no reino dos céus. Mas aí Jesus ele chega naquele momento ali em que estão os 12 discípulos, ele sendo mestre, ele pega uma toalha e ele vai lavar os pés de cada discípulo. E aquilo ali causou um impacto muito grande na mente dos discípulos. Na mente dos discípulos, na inteligência dos discípulos, um mestre jamais faria o trabalho de um escravo. Jamais. Só que Jesus era um mestre e mesmo assim deu o exemplo de humildade. A gente percebe tanto essa questão, essa noção do líder na cabeça dos discípulos, que quando Jesus chega para lavar os pés de Pedro, Pedro diz: não, Senhor, o meu não. Ou seja, Pedro, se ele fosse no lugar de Jesus, jamais teria lavado os pés dos seus servos, dos seus discípulos. Então aquilo causou um impacto muito grande na vida dos discípulos. Aquilo causou um reboliço na mentalidade e nos conceitos deles sobre Jesus. E aí Jesus em seguidamente faz 3 anúncios dentro do capítulo 13 até chegar ao versículo 14, até o capítulo 14. A gente vê que Jesus dá 3 anúncios que levaram ainda mais cada um daqueles discípulos a ficarem preocupados. Primeiro, Jesus anunciou que daqueles que estavam ali, dos 12 que estavam sentados naquela ceia, um deles o trairia. Eles ficaram preocupados com o anúncio da traição. E naquele momento ali, aqueles discípulos talvez ficaram se perguntando: poxa vida, quem será que vai trair o mestre?
um homem tão bom, o Filho de Deus, o enviado de Deus aqui na terra. Quem será que vai cometer tal atrocidade? Depois Jesus disse que ele iria deixá-los por um momento, ao lugar onde ele iria, eles não poderiam ir. Jesus faz um anúncio de separação. E aquilo ali na mentalidade dos discípulos aconteceu algo extremo, muito forte. Os discípulos haviam passado tanto tempo com Jesus, haviam visto Jesus fazer milagres, haviam visto Jesus alimentar a multidão. Jesus era uma pessoa agradável e os discípulos não queriam de forma nenhuma que esse Jesus saísse de perto deles. Eles realmente haviam encontrado na pessoa de Jesus Cristo a verdade e a vida. E ao encontrar essa pessoa de Jesus Cristo e todos os seus atributos, aqueles discípulos não queriam de forma nenhuma se apartar com Jesus Cristo. Mas aí Jesus ele anuncia a sua separação. Ele diz: olha, para onde eu vou, vocês não vão agora. E por fim, Jesus ele faz um anúncio da negação. Primeiro ele anuncia que alguém vai trair. Depois ele anuncia que vai se separar deles, vai deixá-los um pouco. E para onde ele iria as pessoas não poderiam ir, os discípulos não poderiam ir. E depois Jesus ele faz o anúncio da negação. Pedro, aquele do círculo mais íntimo, aquele do círculo mais próximo de Jesus, iria negá-lo. Pedro havia dito que até para onde Jesus fosse, não importava, ele iria o seguir, ele iria aonde quer que Jesus estivesse. Jesus diz: não, Pedro, hoje mesmo tu me negarás. Aquilo ali na cabeça, na mentalidade dos discípulos, na perspectiva dos discípulos, meus queridos, imaginaram: olha, se Pedro, aquele que teve coragem de andar sobre as águas, aquele que sempre age de forma que toma a frente das coisas, negou Jesus, o que será que vai acontecer com a gente? Se o próprio Pedro, aquele exemplo de liderança, mesmo que uma liderança ainda não toda lapidada, vai negar Jesus, o que vai ser da gente? Os discípulos estavam com essa preocupação. O anúncio da traição, o anúncio da separação, o anúncio da negação de Pedro trouxe aos discípulos um sentimento de preocupação. O que acontecerá conosco? O mestre vai sair, o mestre vai sair, a gente não vai poder segui-lo. O que vai aguentar? Então o que vai acontecer conosco? E aí Jesus, no capítulo 14, o texto que a gente leu, ele vai falar esses 3 versículos e a gente aqui aprende algumas verdades maravilhosas. Eu não sei o que está preocupando a tua vida. Não sei se é uma preocupação financeira, não sei se é uma preocupação com doença, eu não sei se é uma preocupação conjugal, uma preocupação por causa dos seus filhos, eu não sei. Mas eu sei que assim como Jesus, no capítulo 14, versículo 1 ao 3, ele cuidou, ele sarou a preocupação, eu creio que essas palavras de Jesus vão com certeza servir para na nossa vida, para que a gente possa vencer as nossas preocupações. Primeira lição que a gente aprende aqui, qual foi esse antídoto que Jesus utilizou? Eles precisavam confiar em Jesus Cristo. Ele diz: creiam em Deus, creiam em meu Pai e creiam também em mim. Jesus, em um momento de dificuldade daqueles discípulos, ele convoca os discípulos a não olhar para a dificuldade, a não olhar para o que tinha acabado de acontecer naquela cena, naquela casa, mas convida a confiar, tão somente a olhar e a manter-se firme nas palavras de Jesus Cristo. Jesus nunca mentiu para ninguém. Jesus nunca mentiu para nenhum daqueles discípulos. Ele havia advertido que cada um iria enfrentar dificuldades, iriam enfrentar provações, mas Jesus prometeu que ele estaria com eles. Aqueles discípulos precisariam confiar em Jesus Cristo e não olhar para as dificuldades. Eu não sei qual é a dificuldade que você está passando, eu não sei como eu falei, mas você precisa confiar em Jesus Cristo. Você precisa confiar que Ele tem o controle de toda a situação. Segunda coisa que nós aprendemos nesse texto, que os discípulos precisavam entender que a vida, ela não acaba aqui. Ele diz: na casa do meu Pai há algo além, há algo que está além da sua dificuldade, há algo que está além da sua preocupação. Há um céu, o céu não foi uma invenção de religioso, o céu existe. E Jesus ele foi preparar o nosso lugar, o lugar de cada um daquele que crê em Cristo, que crê em Jesus, para estar no céu. Não se preocupe diante das suas dificuldades. Se elas forem grandes, há um céu. Há um céu. A sua vida não acaba aqui, por mais que você venha a perecer por alguma doença que você esteja passando. Se você crê nesse Jesus, com certeza a sua vida não vai terminar em um lugar de desespero, porque há
um céu esperando pela sua pessoa. O céu é preparado para aqueles que creem em Jesus. Então creia em Jesus e creia que há algo mais, algo além da sua dificuldade. Não se preocupe, creia em Jesus Cristo. E em terceiro lugar, para a gente encerrar, nós precisamos esperar a volta de Jesus Cristo. O texto diz que Jesus foi preparar lugar e voltará para levar cada um dos seus filhos para perto dele. Os discípulos precisariam se confortar com essas atitudes. Por mais que Jesus tivesse que se afastar um pouco deles, por mais que Jesus se afastasse um pouco da comunhão deles aqui na terra, Jesus com certeza voltaria, e voltaria para trazer benefício e esperança. A volta de Cristo, ela com certeza é pregada na Bíblia, e ele vai voltar. Isso é um motivo de grande alegria e de esperança para todos aqueles que enfrentam dificuldade. Não se preocupe, a sua vida está entregue nas mãos de Deus. Confie nele, entregue sua vida a ele, que ele com certeza vai curar a tua enfermidade, vai te mostrar que há um céu e com certeza ele virá te buscar. Por mais que você já tenha morrido quando ele voltar, mas ele vai te ressuscitar, porque Jesus não espera que a gente chegue ao céu, ele voltará à sua segunda vida para nos buscar. Que Deus abençoe sua vida. Eu gostaria de orar por você. Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor nos dê capacidade, ó Pai, discernimento, para que quando nós passarmos por dificuldades, ó Pai, que nós não nos concentremos, ó Pai, nas preocupações, que a gente não se concentre, ó Pai, no problema, porque nós cremos que o Senhor é um Deus maravilhoso, ó Pai, e nós cremos que o Teu Filho amado Jesus Cristo, ó Deus, prometeu a cada um de nós a Tua presença, ó Pai, e se nós cremos, ó Pai, que o Senhor está com a gente, ó Deus, cada vez mais a gente pode enfrentar dificuldades. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a crer nessa esperança maravilhosa, que por mais que as dificuldades elas assolem a nossa vida aqui nesse mundo, há um céu preparado para cada um de nós, e esse céu ele vai ser consumado quando o nosso Jesus Cristo voltar, e por assim dizer, levar-nos, ó Pai, à Tua presença, nos arrebatarmos, ó Deus, para o céu de glória. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus Cristo. Amém. Ah, que pena, está acabando mais um programa. Espero que tenham gostado. Se gostou, dá joinha e curte nossa página no Facebook. Até o próximo. Curta Cristo!